Boa noite. Olá, pessoal que acompanha a gente no DP Humaniza Psi. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos chegando para mais uma live nesta noite. Boa noite, pessoal. Acenando aqui para quem está entrando. A live de hoje promete também. Temos um convidado super especial, Dr. Ricardo. Já vou estar convidando ele aqui para chegar com a gente. Vamos lá. Só aproveitando, vamos colocando o aviãozinho aí para chamar pessoas para participar da live. Vou chamar aqui também. Vamos lá. Ricardo, cadê você, meu amigo? Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos convidando aí todo mundo. Lembrando que as nossas lives, elas agora têm uma nova configuração do Instagram e elas ficam salvas no IGTV. Mas a gente também vai colocando no nosso canal do YouTube, né, que vocês estão convidados para seguir, para deixar os comentários lá. Ué, cadê o Ricardo? Deixa eu chamar aqui. Ricardo, se você estiver por aí, já vai chamando aí para participar, que eu te aceito. Deixa eu ver aqui. Já estamos começando, pessoal. Nossos alunos aí estão chegando também. Vamos convidar, gente, vamos convidar. Vou mandar aqui, ó, por enquanto também, para mais pessoas virem assistir hoje, que a gente vai falar sobre como é que tá sendo no hospital. Ó, vou assinar para todo mundo, assinar aí, ó. Vou mandar aqui para vocês. Deixa eu ver se ele entra aqui. Pera aí, viu, pessoal? Isso. Vamos lá. Deixa eu começar por aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre como está sendo a dinâmica, né, no hospital, mais especificamente no Hospital das Clínicas, né, que é onde o Dr. Ricardo Borges trabalha, ele que é nosso presidente da regional do Centro-Oeste da ANCP, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e é o nosso convidado de hoje. Se agora vai dar certo aqui, convidá-lo. Deixa eu ver aqui. Porque hoje a gente sabe que está sendo um desafio também para os hospitais, principalmente os de grande porte, né, como é o Hospital das Clínicas. E a gente precisa saber como é que está acontecendo, né? Hoje que a gente sabe, tem notícias que lá está tendo uma enfermaria só para atender os pacientes com Covid, né? Mas que também está sendo uma referência o Hospital das Clínicas, isso já há algum tempo,
de cuidados paliativos, né? O doutor Ricardo, ele tem sido o percussor lá, ele tem sido o médico responsável pelo setor, e então vai ser muito interessante a gente conversar com ele hoje para saber, em meio a essa pandemia, né? E aí, semana passada, a gente conversou com a doutora Érica a respeito da saúde, da atenção primária, né? Como está sendo nas UBSs, né? Eu falei também um pouquinho lá do SAD, que é um grande desafio para os cuidados paliativos, os pacientes em cuidados paliativos, estarem sendo atendidos e acompanhados agora com todas essas restrições, não é? E aí, então, agora a gente vai saber um pouquinho dentro da atenção secundária aí, que é dentro do hospital. Deixa eu ver aqui com ele só mais um pouco. Qualquer coisa, vocês já vão colocando perguntas aí, que a gente já vai acompanhando também. Deixa eu ver aqui. Isso aí é só detalhes, viu, pessoal? Que a gente vai contornando aqui. Ah, só um minuto. O que aconteceu? Tá resolvendo, pessoal. Ele teve um probleminha ali com o Instagram dele, mas isso aí faz parte, né? Acontece. Espera aí que vai dar certo. Essas tecnologias a gente tem que ter paciência, né? Enquanto isso, vão convidando o pessoal aí para participar. Vou chamar o pessoal aqui também enquanto isso. Deixa eu ensinando o pessoal. Isso. Vou convidar aqui mais pessoas. Aí, ó. Pelo menos umas 10 cada um que já dá certo. Aê, Ricardo, chegou. Pede para participar aí, Ricardo, por favor. Que eu não estou conseguindo te convidar. Ah, agora deu. Demorou, mas chegou. O pessoal teve paciência, né? Ai, ai, isso aí. Já estava aqui te apresentando, viu, Ricardo? Ricardo também é um grande amigo meu, né? E aí, meu querido? Oi, lindona. Estava aqui já fazendo as honras da casa aqui para você chegar. Já dei um Desculpa o spoiler aí de como está atraso. sendo na HC. Imagina. Falei que a gente com a tecnologia tem que estar preparado para tudo, né? E isso é uma das Tem, coisas. Às vezes a gente tem uns imprevistos, mas vai acontecendo. é verdade. E De aí, vez em você quando tá ela deixa a bem? gente Como na é que estão mão. as coisas? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem por aqui. Que ótimo. Tô, Eu tava tô mais dizendo careca, né? que Não sei se você viu. eu tô vendo, tá diferente sem barba. Os homens todos agora tiraram as barbas, né? Estão com a cara limpa, mas faz parte, tudo pela segurança, né? Olha só, Faz. eu estava dizendo que você é um convidado de honra, né? Um grande amigo também aí do DP Humaniza Psi, meu grande amigo, e é uma honra estar aqui com você hoje. E que Saudade do você seu é abraço. médico, oh, eu também. E você é médico geriatra, paliativista, né? Está à frente aí da enfermaria lá do setor de cuidados paliativos dentro do Hospital das Clínicas, né? E Uhum. que tem feito um trabalho lindíssimo, que a gente sabe disso. E que agora também você Obrigado, minha está querida. aí na frente da enfermaria do Covid, não é isso? Que você estava me Exato. contando.
Uhum. E a gente vai falar um pouquinho disso e também de como está sendo os cuidados paliativos nessa nova realidade, né? Esse novo cenário aí que a gente está enfrentando. Eu dizia que semana passada eu conversei com a Érica, né? Acho que você acompanhou também, você entrou aqui rapidinho, Vê, que a gente foi. falou da atenção primária e que agora a gente vai falar da atenção secundária, né? E terciária aí dentro do hospital. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, assim, sua impressão geral do que você está achando disso tudo também, que eu acho importante. E lembrando que a gente está sempre trazendo aqui médicos, né, psicólogos, a gente vai trazer enfermeiro também, sempre pensando nessa integração aí da equipe, né, e da humanização que a gente precisa ter, né? Mas, com a honra, você agora a palavra. Muito obrigado, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder ficar aqui de prosa, né, com você, uma pessoa com quem Sim. eu gosto muito de conversar. A gente sempre conversa bastante, né? As nossas ideias Uhum. estão sempre assim confluindo para o mesmo lugar. É E verdade. nesses tempos tão difíceis é tão bom, né, poder encontrar pessoas que têm essa mesma vibração, né? Uhum. Eu acho que se cada um de nós parar um pouquinho para pensar, vai conseguir identificar isso, Uhum. né, com mais frequência, porque nessa loucura no dia a dia, Sim. numa situação não pandêmica, é mais fácil a É. gente deixar passar isso, né? Uhum. Quando a, os ambulatórios do Hospital das Clínicas foram fechados, foi que Uhum. eu tive o maior baque, assim, sabe? De Eu que a imagino. situação, de que a situação ia ficar difícil. Uhum. E lá no Hospital das Clínicas eu tenho um cargo de, de gestão, na gestão, né? Uhum. E quando eu comecei a imaginar o pior cenário possível, que eu acho que em um momento ou em outro, todos nós tivemos essa sensação, né, de que o Uhum. cenário vai ser o pior possível. Para Um muitas choque, e né? muitas e muitas e muitas pessoas, o cenário já foi o pior possível, né? Sim. Então, assim, é difícil até definir o que é o pior cenário possível, né? Mas lá na É minha uma realidade, coisa sem precedente, né? mas assim, lá na minha realidade, quando eu comecei a imaginar uma situação de escassez de recursos, Uhum. vendo o que estava acontecendo, né, na Itália, na Espanha, isso Uhum. há, sei lá, 6 ou 8 semanas atrás. E Uhum. comecei a imaginar na possibilidade dos colegas profissionais de saúde, médicos e não médicos, passarem por uma situação tão drástica, assim, tão estranha, né, tão Uhum. desafiadora. Eu Uhum. comecei a ficar muito angustiado. Eu, como médico paliativista, eu Uhum. imagino que estar à frente ia me ajudar a fortalecer as tomadas de decisão, né, desses médicos. Então, isso fez com Uhum. que eu até, assim, de certa forma, não convidada, me ofereci a estar à frente, Ah, sabe? foi. Que bacana. Muito bom. Uhum. E tomar essa decisão foi um dilema para mim. Hum. Eu, eu fiquei, assim, em dúvidas. Aliás, eu as tenho até hoje com relação à minha capacidade de estar à frente de algo tão difícil, né? Mas Uhum. eu ouso dizer que a maioria dos médicos paliativistas tem essa força, né? De se sentir na obrigação de estar à frente. Uhum. Eu acho que por uma série de motivos, né? Assim, a nossa relação Uhum. com a morte é um pouco mais próxima, né? A gente tem uma relação próxima. Sim. A gente Mesmo já que a gente pensa não... muito na morte diariamente, né?
e encontra com ela através dos pacientes, né, das famílias. Isso é a realidade, né? Exato. Então, por mais que a gente não tenha muita proximidade com a nossa morte, a morte em si faz com que a gente esteja um pouco mais à frente, né? Assim, em ir com medo mesmo, né? Sim. E aí, assim, uma outra coisa que também me impulsiona e que eu acho que tem a ver com o cuidado paliativo é que qualquer profissional de saúde que oferece cuidado paliativo, ele lida com sofrimento, né? E qualquer que seja a situação que todos estejamos vivendo, onde quer que a gente vá, há sofrimento. Então, uma equipe de cuidado paliativo, ela tem que estar em todas as frentes numa situação dessa. Com os pacientes sem Covid, com os pacientes com Covid, com os familiares, com os profissionais de saúde. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Inevitavelmente. Não, sim, era mais para você trazer mesmo esse sentimento seu, né? Assim, a sua visão de como está sendo tudo isso desde o início, né? Para a gente ter uma ideia, porque uma coisa que a gente tem prezado muito aqui nessas lives, sabe, Ricardo, é trazer também o humano do profissional. A gente quer conversar sobre isso, porque muitas vezes fica naquela fantasia mesmo, né, do herói, daquele que não sente nada, daquele que aguenta tudo. E a gente tem ouvido aqui, com todos os convidados, a gente também se coloca muito nesse sentido, de que a gente também tem medo, a gente também não sabe o que vai acontecer, sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? E a gente tem que falar disso, né? Acho que nós, como psicólogas, então, a gente sabe muito bem que a cura vem pela fala, né? Então, por que não trazer esse espaço e dar fala para os colegas, né, de equipe, colegas de profissão, enfim, o público, né, que está sempre interagindo aí, trazendo também sugestões de lives, perguntas, enfim. Tudo isso é sempre muito importante e soma muito, né? Então, com Exato. certeza você falou lindamente, como sempre. E aí, vamos entrar um pouquinho mais específico agora, só para a gente entender como está sendo mesmo a dinâmica, né, do hospital, do trabalho. E aí, assim, a prática dos cuidados paliativos lá no hospital em si. Como é que tem sido? Porque quando você disse que fecharam os ambulatórios, né, assim, mas tem também a internação, né, de cuidados paliativos. Como é que tem sido assim a rotina? O pessoal está assustado ainda? A própria equipe? Conta um pouco desse dia a dia, né? Você também está atuando lá, né? Não só na outra enfermaria, né? Então, como é que tem sido as próprias famílias, os pacientes em si, eles estão com medo de ir para o hospital, né? Como é que está sendo isso, quando necessário, né? Eu acho que não deve estar muito diferente dos outros lugares. O hospital, ele fechou um andar inteiro da enfermaria da clínica cirúrgica só para os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid. Então, na clínica médica, é como se tivesse havido uma redução de 50% dos leitos de internação no hospital. Não chega a 50% não, mas uma redução importante. Importante. Então, assim, a gente sempre fica preocupado. Aqueles pacientes que numa situação normal estariam internados, onde eles estão? Essa é uma angústia. Justamente. É uma angústia pessoal e é uma angústia não só do médico paliativista, é uma angústia de todo médico. Né? O médico nefrologista está preocupado com os pacientes na hemodiálise, o médico hematologista está preocupado com a quimioterapia dos pacientes com leucemia, né? O oncologista está preocupado com o tempo certo da cirurgia oncológica e por aí vai, né? Essa angústia de todos. Todas as clínicas, né? Todas as clínicas. E o pronto-socorro, que seria o local, que a gente presume que aqueles pacientes que não estão recebendo assistência ambulatorial buscariam auxílio em caso de qualquer crise de necessidade, qualquer agudização de suas doenças, o pronto-socorro não está recebendo esses pacientes.
porque os pacientes estão com medo de ir para o hospital e se infectarem. Muitas vezes o medo é maior do que a necessidade de buscar ajuda. Eu O ouço medo de relatos... pegar o Covid é maior do que o medo de morrer de outra coisa, quase, né? Exatamente. Eu escuto relato de colegas que contam que pacientes vão para o pronto-socorro e sentindo sintoma há dias, ou às vezes mais de uma semana. E só de pensar na possibilidade de ir para o pronto-socorro, eles já ficam muito angustiados. No meu ambulatório, especificamente, a gente fechou, os ambulatórios estão fechados, né? E o que acontece é que alguns pacientes têm o meu telefone. A gente, quando vai acompanhar os pacientes no ambulatório e percebe, né, que eles estão na fase final de vida, que eles têm ali semanas a meses de vida, muitas vezes dias a semanas, eu geralmente passo o meu telefone, porque eu sei que eles vão precisar. E a gente E ainda tá não tem chegando perto, né? E a gente ainda não tem uma estrutura institucional para dar esse suporte à distância. E aí, por conta disso, alguns pacientes eu consigo medicar à distância, alguns pacientes eu consegui um jeito de vê-los no ambulatório. Numa situação específica, a gente prestou assistência no domicílio, os filhos não queriam levar a mãe para o hospital, e eu fui assinar o atestado de óbito dela em casa. Você foi ser SAD, é? É, É uma de SAD? foi. E foi uma experiência, assim, muito dolorosa, porque Imagino. eu não podia abraçar os filhos da Então, paciente. E aí, na sim. hora de ir embora, eu até falei assim, olha, depois que tudo isso passar, vai lá pra gente dar esse abraço. Foi um dia bem doloroso, bem Nossa, difícil eu para mim. imagino. Imagino. Agora há pouco, conversando com uma amiga, ela voltou para o consultório, e aí ela atendeu uma paciente, e a paciente pediu para ela tirar a máscara, porque ela estava se sentindo sozinha, ela queria ver o rosto de alguém. Olha só. Né? E ela me mandou uma mensagem agora assim, super angustiada com essa situação. Não há quem não esteja passando por esse tipo de Não tem situação agora, né? como. Não tem como. Você ir Uma... fazer uma admissão para o paciente, né? Igual eu fui ontem. Ontem eu fui em duas residências fazer admissão. E a gente vai completamente paramentado, né? E aí não consegue ter aquela espontaneidade que deveria ter, né? Em momentos de situações tão delicadas, que um abraço faz falta, né? Que olhar o nosso sorriso faz falta. Né? São muitas coisas que a gente está tendo que abreviar, né? Que não está podendo ser como deveria. Mas você colocou uma situação aí, Ricardo, que eu acho interessante contar para o pessoal, que assim, a gente que trabalha com cuidado paliativo, quando fala assim, mas você passou seu celular, né? É uma coisa assim que todo mundo fica, não, mas não tem como, não dá. Mas para nós é diferente, né? Assim, acho que tem uma coisa, tem um respeito, tem um acolhimento que mesmo à distância, e agora então mais ainda está acontecendo, né? Eu não eu não digo que seja consigo. só os paliativistas, mas a Não, gente não já tem são essa mesmo. prática, né? A Eu gente tenho já tem. e por conta de toda essa situação, eu tenho descoberto que muitos colegas fazem isso, né? Eu acho que isso é Olha humano, a só. gente não consegue... É isso. A gente sabe que a pessoa está num estado de vulnerabilidade imenso e o mínimo que a gente pode fazer é estar ali à disposição, mesmo que seja à distância, né? Então, sim. E aí é isso, porque também é nessa situação em que a gente sabe que a morte está próxima, né? E é o momento mais delicado da vida da pessoa e da sua família. E agora, então, com toda essa limitação, como é que não faz isso, né? Aí é mais difícil ainda.
Então É isso tem mais feito difícil. com que assim a gente improvise esse cuidado, né? Do Uhum, modo que é uhum, possível fazer agora. uhum, Quando os pacientes são internados na enfermaria do Covid, aí uhum. o viés é outro, né? Certo. Uhum, Porque o paciente, vamos imaginar aquele paciente que já tem uma doença avançada e por conta dos uhum. sintomas respiratórios é feita a suspeita de infecção por Covid. Certo. Precocemente, a gente tenta conversar com esse paciente ou com a família, no sentido de compreender qual que é o momento da vida dessa pessoa, a fase da vida dessa pessoa. Você fala Primeiro, de pacientes que já estão doentes, pacientes em cuidados paliativos isso, também, exato, e que pode estar exato, suspeito de Covid também, né? É isso. isso, é. Certo. Porque olha Uhum. só, imagina se essa pessoa não tem o interesse de ser submetida a medidas invasivas. Vamos supor que previamente já houve essa manifestação desse desejo, não é? Uhum. Sim. Se a gente não conversa sobre isso... Peraí só um pouquinho, deixa eu fechar a porta. O Bruno chegou e as cachorras ficam doidinhas. Faz parte, faz parte. Olha só, se Ah, previamente a gente não conversa sobre isso, uhum. eu tiro o direito de uma pessoa que já tinha esse desejo manifesto, não é? E Perfeito. numa situação em que existe a possibilidade de recursos serem escassos, né? É o primeiro ponto que a gente Uhum. precisa de se preocupar, né? Se eu tenho um paciente com uma Uhum. doença avançada e que é levantada a suspeita de Covid, primeiro eu preciso de checar se ele já manifestou esse desejo, se essa conversa sobre limites terapêuticos já foi feita, né? Você Se não está tiver dizendo sido... então que, aham. Você está dizendo Pode então falar. que a sua atuação tem caminhado nesse sentido, né? Que Sim, quando a aí, gente... no É claro que a gente caso, faz uma triagem prévia, né? certo, mas são pacientes que não são só de cuidados paliativos, mas, por exemplo, o paciente lá que faz hemodiálise, que não necessariamente era do seu ambulatório, né, mas que chega com essa suspeita, aí você já tenta introduzir também essa situação aí das diretivas, né, e tudo mais. É isso? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Uhum, É claro que em algumas situações a gente não consegue fazer isso de uma forma muito sistemática, porque a, a, a comunicação é muito difícil, né? uhum, É um profissional que precisa de uhum, se paramentar para entrar na enfermaria e ele está num momento de muita uhum, vulnerabilidade, mais do que a doença já está trazendo, né? É como se a uhum, doença acelerasse, né? uhum. A Esse momento, possibilidade. E a família está longe, então assim, é um desafio muito grande fazer isso, né? sim. Agora, na semana passada, a gente conseguiu fazer com o paciente com câncer em estágio avançado, mas porque o filho dele estava presente, porque geralmente os familiares não podem estar nem no hospital, né? A gente orienta que eles nem vão fazer a visita no hospital. E aí a Uhum. gente, por conta do risco do paciente, que ele começou a ficar confuso, a gente acabou autorizando o familiar a ficar no quarto. Mas aí assim, o familiar poderia ficar no quarto, não podia nem trocar de familiar. Ele ficou 3 dias e 3 noites direto lá com o pai. Nossa. Uhum. Então assim, isso vai mexendo com a gente, né? Porque você vê ali Ah, vai. né? Você vai improvisando do jeito que dá e é muito difícil, porque não é o modo que a gente está acostumado a fazer. É, exatamente, isso aí é um ponto interessante. Porque a gente vai, sabe, já tem uma rotina, né, de lidar com os cuidados Exato. paliativos ali, né, com as É, famílias, com os pacientes. E agora a gente se vê meio que amarrado, né, de coisas que a gente sabe que poderia fazer, mas que diante da situação não tem como.
Olha bem, né? Esse familiar com certeza chega no limite, né? No esgotamento físico e mental de estar ali Chega. naquela situação, né? É. Às vezes a situação não Então, fica tão drástica porque eles percebem o quanto nós profissionais também estamos angustiados por estar vivenciando tudo isso. aí tem até aquela empatia, né? Dos dois lados. Ajuda. De certa forma ajuda, né? Olha, eu acho que isso é um ponto que também está transformando muita gente, né? É verdade. Acho que, Então, acho que de certa forma, né, um movimento mundial, inclusive, né, de reconhecimento do profissional de saúde, né? É claro que sim. eu acho que há uma superestimação aí do valor, porque eu também acho que esse negócio de ser visto como herói, eu não sei se é, assim, não sei se esse seria o modo certo de definir o que esses profissionais estão Uhum, fazendo nesse momento, né? sim, Mas tudo bem que tem um sim. quê de heroísmo, sim, porque a gente precisa de encontrar coragem, né? Uhum, sim, às vezes fazer coisas impossíveis quase, né? Como É, enfrentar o próprio medo, né? no começo de tudo, a gente precisou Uhum. treinar todos os profissionais de saúde, né? A gente Ah, então, como é treinava, que foi isso? a gente fazia um treinamento sobre a parte clínica, mas tinha um treinamento Ah, também de paramentação e desparamentação, e um treinamento para uhum, médicos sobre a sequência de intubação rápida, né? Que tem que ter toda uma estratégia para não permitir que o paciente tussa, né? Para não produzir aerossol e uhum, tudo mais. uhum, E uhum. quando começava logo nas primeiras. E outra coisa, precisou de treinar o hospital inteiro, assim, com pouco número de pessoas. Então a gente fazia 10 treinamentos por semana, Nossa, todos para os não períodos, aglomerar. para não aglomerar. E aí, Uhum, eu costumava falar para os profissionais, né, antes de começar o treinamento, que hum, a gente precisava reconhecer que estávamos todos com medo de morrer, né? isso. A gente precisava reconhecer que todos nós estávamos com medo de transmitir doença para as pessoas que a gente ama, Uhum, até porque a maioria dos profissionais tem alguém vulnerável em casa, mas uhum, vulnerável ou não, né, os amores das nossas vidas estão nas nossas casas, né? exatamente. E aí eu, de certa forma, como médico paliativista, eu estava eu sempre falava isso, era um modo meio egoísta de pensar, Hum, porque ou às vezes até meio sádico, porque eu estava gostando que os profissionais estivessem sentindo esse medo de morrer. hum, Porque eu esperava, né, eu espero inclusive, que depois que tudo isso passar, os profissionais de saúde consigam compreender melhor o medo dos pacientes no final de suas vidas, né? uhum, uhum. Essa é uma esperança de que as coisas se transformem. E com o decorrer do tempo, eu até vi que eu estava errado no sentido de julgar esses profissionais. A grande Sim. maioria compreende esse medo, sabe? Uhum, uhum. Talvez eles não consigam se comunicar bem com relação a isso, mas eles compreendem. É, E é. aí, um outro medo que também era muito visível e que a gente precisava reconhecer é de que Uhum. ninguém está preparado para o que está acontecendo. Nenhum de nós se preparou para isso, né? Exatamente. A gente está Sim. precisando ultrapassar os nossos limites o tempo todo. Uhum. E aí, Sim. quando eu falava isso, eu encontrava esse coro, né? Esse eco, porque a maioria dos profissionais tem se sentido assim, né? E é nesse sentido, Ricardo, que eu estava te falando aquela hora da empatia e de que muitas transformações podem estar acontecendo, né? Não só da parte do paciente e da família, no olhar para essa equipe, né? Talvez com mais compaixão até, porque muitas vezes também tem muita cobrança desse lado, né? Mas da equipe também, como você bem colocou, também ter essa empatia, né? E de pensar na possibilidade, né, dessa situação de morte também para si mesmo. Né? Então, é como se estivesse todo mundo na mesma linha, né, de entendimento, de compreensão. Porque
tanto aquele que está ali com medo de estar ali e se contaminar, caso não seja de Covid, né, em outra situação, quanto eu profissional, né, minha equipe, que também vai estar ali com medo tanto de pegar o Covid, de passar o Covid. Então a gente está todo no mesmo barco, todo mundo no mesmo lugar, e isso tudo eu tenho certeza que é uma possibilidade de transformar. É uma situação que a gente nunca imaginava, né, e que está aí, trazendo tantos recursos também positivos nesse sentido, né, do humano, de olhar para o humano sempre. Então, isso não tem preço, né? Tem não. Tem uma outra coisa positiva que eu tenho visto, é o quanto os profissionais de saúde têm visto o cuidado paliativo como uma ferramenta essencial nessa Ah, é verdade. situação, né? E nós Uhum, uhum, paliativistas que lutamos para esse reconhecimento, para essa universalização desse cuidado, né? Eu uhum, particularmente fico muito feliz. Alguns profissionais mesmo, por exemplo, vieram, eu tenho comentado com uma amiga minha, Elvira, né? Falou assim, Elvira, eu estou campeando, uhum. eu estou angariando, né? Voluntário, Recrutando, recrutando, isso. E é porque, verdade. assim, de certa forma, muitas pessoas estão só esperando uma oportunidade, né? E às vezes não é nem só Uhum, oportunidade, é um pouco mais de capacitação, de habilidade, né? Para poder oferecer uhum, esse uhum. cuidado. Não é só o Sim, sim. geriatra, não é só o médico de família. Todo profissional de saúde Aham. precisa se apoderar dessas ferramentas, né? Será que talvez essa situação de morte iminente, porque não deixa de ser, né? Vai quebrando um pouco esse tabu, né? E porque a Eu, gente sabe, né, que muitas vezes para o profissional a grande dificuldade de admitir a finitude. Mais difícil do que às vezes para o próprio paciente, para a própria família. Né? é, Então, isso pode ser uma das questões, né, que está movimentando e possibilitando essa abertura, quem sabe, né? e como esse é um processo que não é fácil, né? Você lidar com a sua finitude, né? Uhum. É por isso que às vezes eu fico me questionando, será que eu estou sendo sádico ou será que eu estou sendo egoísta nesse sentido, né? Por que também que eu preciso que todos os profissionais de saúde lidem com o final da Então, vida da mesma forma também? Não sei se isso é isso. justo, né? Não sei. Isso é importante pensar mesmo, né? Porque senão a gente fica num lugar também complicado, né? De Não não é? aceitação também da não aceitação do outro, não é? Sendo redundante. Aí, Exatamente. aí É fica todo mundo no mesmo verdade. lugar, não é? A gente tem que ter cuidado com essa cartilha, né, do paliativismo, porque às vezes a Isso. gente vê colegas querendo empurrar a goela abaixo, né, É, não é por aí. não é por aí. Uhum, exatamente. Coisas para a gente ir refletindo sempre, né? Olha, eu O tempo já todo. tenho ali, ó, Maria Clara, ó, Maria ela, Clara, ó, aluna ela nossa de vários cursos, viu, já tá Ricardo? Está recrutada. recrutada. Está recrutada, com certeza. Maravilhosa, viu? Está fazendo É, né? residência agora aí na Eu não estou HC. Muito bom, reconhecendo o muito rosto dela, não, mas eu já devo ter cruzado com ela bom. por lá, então. Ah, deve sim. Olha só, Então, Ricardo, eu tô com uma assim, curiosidade aqui. Ah, pode falar. sim, não, não, pode falar, era só ia ratificar o que eu já tinha dito. Ah, tá. Não, então é o seguinte, eu tô com uma curiosidade, né? Essa enfermaria lá do HC, então, né? Esse andar que você falou, não é no prédio novo, né? É no prédio antigo ainda. É. Porque tinha uma conversa de ativar aquela parte nova. Ainda tem isso? Ainda tem essa possibilidade? Como é que é? Olha, eu acho que não, porque, assim, na verdade, eu não sei qual é a verdade, assim, de fato. Porque existem problemas estruturais no prédio. Não é Ah, só tá. você equipar e colocar Uhum. recurso humano lá dentro. O prédio não funciona. Eu não sei se é Ah, uma parte entendi. elétrica, se é a parte hidráulica, se é. Assim, tem um problema que o Ah, Corpo de Bombeiros também parece que embargou uma parte do funcionamento, entendeu?
Então, assim, eu não sei, assim, cada hora a gente ouve falar uma coisa diferente, uma história diferente. Existiu um empenho, né, em abrir os prédios o prédio novo, Sim. né? Seria a Assim oportunidade como, ideal, né? assim como em outros hospitais também, né? Reativar alguns que já estão fechados. Logo no É, início, né, da pandemia, quando se imaginou um cenário mais caótico, né? exato. E aí, assim, o Hospital das Clínicas, ele foi projetado na década de 90. Então, Então. muitas das normas da RDC, da Vigilância Sanitária, não sei o número da RDC, Uhum, assim, uhum. elas não se encaixam. Já Então, o hospital ultrapassaram. ainda precisa de muita coisa que eu acho que para agora, eu não sei se vai funcionar, não. Entendi. E aí, pessoal, esse público que está sendo acolhido lá, então, de suspeito e confirmado de Covid, eles Sim. vêm de todos os lugares ou são pacientes que já eram acompanhados do HC? Como é que é isso? Não, É regulação? os Como é leitos que eles é? estão disponíveis na regulação. Então, vem de Ah, todas tá. as regiões da cidade, esses leitos Entendi. específicos, né? Entendeu? Uhum, Agora, o que acontece é que existe uma parcela, não é a maioria, mas existe uma parcela de uhum, pacientes que são pacientes do Hospital das Clínicas, que chegam no uhum. pronto-socorro, né, com suspeita e vão para lá também. Então, de certa Ah, forma, entendi. pelo fato do hospital estar com uma área exclusiva de isolamento, de certa forma a gente protege, eu particularmente no começo eu achava que abrir uma enfermaria para pacientes suspeitos ou com Covid iria expor o resto do hospital em risco. Mas Certo. não foi isso que a gente viu o Não, né? contrário. O hospital, por exemplo, Uhum, não teve um grande surto como alguns outros hospitais tiveram. Por uhum. quê? Porque assim que é feita uma suspeita, o paciente tem aonde ficar no isolamento, Ah, entendeu? então. A vigilância Uhum, fica muito maior, né? uhum, uhum. Então, assim, eu acho que uma série de cuidados vão acontecendo de modo que o paciente fica mais protegido. A gente não viu Entendi. nenhuma cadeia de transmissão lá dentro, assim, sabe? E isso é importante você colocar, porque é justamente o receio que as pessoas têm, né? Como assim? Se o HC está recebendo Covid, então tá tudo contaminado, né? Assim, Não ou é? qualquer outro hospital por aí. Essa é a fantasia que talvez permeia, né? Aham. Mas quando está estruturado, quando se pensou sobre isso, né, se organizou, é muito diferente, né? E aí isso traz segurança, tem que ser dita a verdade para evitar, né, outros conflitos aí e aborrecimentos até, né? Eu acho. E Acho sim. também a falta de segmento de outros tratamentos também, né? Com É. relação a outras E assim, doenças. a gente até percebe que o profissional também está mais protegido, né? Porque, Então, porque, por exemplo, os pacientes que têm Covid no hospital, eles estão no leito de isolamento e todos os profissionais com EPI adequado. Pra você ter uma ideia, uhum, a gente está indo para o segundo mês desde que abriu a enfermaria lá no hospital. Agora daqui uhum, 4 dias, fazem 2 meses. 2 meses. Apenas Uhum. 2 médicos se infectaram. Olha só. Se a gente for olhar Uhum. para as estatísticas gerais aí, é uma incidência Sim, pequena. pequena, né? Isso, ótimo. Excelente. Isso com certeza é o treinamento, é o cuidado, né? Um olhar diferenciado também de autocuidado, né? Que precisa ter, né? De tudo isso, porque a gente percebe que às vezes, é claro, tem muito falta de EPI, né? Tem muitos outros problemas estruturais que dificultam, né? Eu mesma estou com uma colega, uma amiga, né, médica lá em São Paulo, que ela me mandou a foto da luva que deram para ela fazer procedimento, aquelas de plástico fininha, de pintar cabelo. Essa, resultado, ela se Nossa, infectou, né? Então, assim, nossa. é doído ouvir isso, é doído olhar para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que considerar o autocuidado. Será que esse profissional está se cuidando, está lavando as mãos, está usando o EPI de forma correta? Isso a gente não pode esquecer, né?
Por outro lado, um outro colega lá do SAD, técnico, que positivou 4 médicos ao redor dele e ele não. Olha só. Entende? Então, assim, é muito Vai interessante entender, essa né? dinâmica, né? É, Sim. vai entender. Mas olha, Ricardo, tem uma pergunta aí, ó, o Matheus. O problema que temos atual é como iniciar esse processo se não podemos deixar a família participar da evolução do paciente no hospital. Acho que é o processo de cuidado, né, paliativo, assim, de paliação aí, né? Principalmente na UTI. O que você fala disso, Ricardo? Tá aí uma pergunta difícil de responder, né? Isso, né? É. Eu acho que tudo se resume, assim, eu gosto de resumir numa palavra, que é presença. E essa presença não precisa ser física, né? Verdade, sim. Essa presença é, primeiro, você ter a capacidade de compreender a dimensão do sofrimento do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque, por exemplo, quando a gente lida com vamos supor uma situação drástica dessa, né? O paciente está lá na UTI, sozinho, a família não pode entrar, todo mundo com medo de adoecer. Aí, quando você vai para esse lugar de falar assim, meu Deus, essa situação é uma situação que me impede de fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Você está projetando as suas limitações e não preocupado com o sofrimento do outro, né? Como que eu faço? Na verdade, esse como que eu faço tem muito mais a ver com a sua impressão, a sua expectativa do que é o melhor cuidado possível, do que de fato você fazer algo que é possível naquela situação, né? Sim. A situação nunca vai ser perfeita. Talvez a gente, como paliativista, eu tenho certeza que você também pensa assim, à medida que a gente vai ficando mais calejado, a gente vai descobrindo que nenhuma morte é boa, nenhuma morte é perfeita, nenhum cuidado que você oferece é perfeito, porque você vai vendo que a morte te provoca o tempo todo, né? Aquela frase que a Sim. gente... E aí, assim, na hora que você lida com uma situação que é uma situação muito extrema, você já sabe que o que você tem a fazer é simplesmente compreender o sofrimento do outro e fazer o que está nas suas mãos. Você não vai conseguir fazer coisas extraordinárias, você não vai conseguir ser um herói daquela morte, né? Você vai... Então, Sim. entendeu? Acho que deu para pegar o raciocínio, né? Deu, e eu queria complementar, né, que é justamente algo que a gente também citou um pouco, de ter flexibilidade, de se reinventar, e é um ponto importantíssimo dentro dos cuidados paliativos, né, que a gente tem que saber que nenhuma morte também é igual a outra, né, e que não existe um manual, né, um protocolo rígido que você vai aplicar ali para todas as situações, isso não existe, né. Então, se é aquilo que antes a gente já sabia mais ou menos um caminho do que fazer, e agora a gente está angustiado porque não consegue mais fazer, é ter o cuidado de não cair nisso também. E que agora é a oportunidade de reinventar. Então, quando você traz a presença, é um instrumento de trabalho importantíssimo e que vai fazer diferença. E que é paliar, né? Quando eu digo, eu fico angustiada porque eu chego na casa do paciente igual um ET, né? Astronauta. Toda uma astronauta toda, né, encapotada, que eu queria sorrir, mas eu posso sorrir com os meus olhos, né? Eu posso ter essa presença de acolhimento, mesmo sem abraçar, mesmo sem beijar, sem pegar na mão. Então, é um momento desafiador para o cuidado paliativo também nesse sentido, para lembrar sempre que cada caso é um caso, que a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas do jeito que der, já está, né, fazendo a nossa parte. Né? Então, isso também é essencial a gente refletir, né? Eu acho que hoje a gente está tendo muitas reflexões, né, Ricardo, sobre a situação, né? Não sei o pessoal aí o que está achando, mas
né? Tá bem interessante mesmo essa conversa nossa, mas assim, é bom porque aí a gente vai também tendo uma noção da prática mesmo, né? Então, assim, a gente está aqui em Goiânia, estamos falando disso daqui, o Hospital das Clínicas de grande referência, né, nos dois sentidos, acolhendo também paciente com Covid, e como ouvir isso do profissional é interessante, né, é importante, né? No caso, assim, da saúde mental do pessoal, né, da equipe, isso incluindo você também, você tem visto um aumento, assim, de ansiedade, ou agora já está num ponto, ou outras questões, né? Ou já está chegando num ponto mais estável? Como é que você avaliaria isso, Ricardo? Eu sinto que as coisas ficaram muito, como é que eu diria? Muita flor da pele há algumas semanas atrás. Certo. E agora me parece que as pessoas estão tentando se readaptar. Eu estou falando isso, na Uhum. verdade, por mim. Então eu estou imaginando assim, eu não sei, a gente olha com os nossos óculos, né? Não sei se isso de É fato difícil saber ao certo, né? é, Mas pelo menos o mas aí, aparente. e aí assim, as pessoas, pelo menos lá naquela realidade que eu vivencio, o medo inicial parece que passou, entendeu? Mas não acabou. Certo. E Uhum. aí, é claro que tem muitos profissionais que estão precisando de ajuda. Uhum. Hoje mesmo eu conversei com algumas colegas lá do hospital. O hospital está oferecendo um serviço de psicologia e também de atendimento Hum, psiquiátrico só para os profissionais de saúde. Isso foi olha disponibilizado. que maravilha. Maravilha. Isso que eu ia te perguntar. Aham. E aí, Se a assim, psicologia lá também é forte, né? e aí eu coloquei no grupo dos médicos uma mensagem que dá o tom, assim, da situação. Eu falei, olha, não vou lembrar de cor a mensagem, mas eu falava mais ou menos nesse sentido. Olha, cada um está sendo convidado a refletir, né, isso que a gente acabou de falar. E nós médicos, nós Uhum. somos educados, a formação médica faz com que a gente ache que Uhum. a gente aguenta a pressão, que a gente consegue dar todas as respostas, que a gente consegue carregar tudo Uhum. sozinho, né? E Uhum. aí eu falei, olha, não é assim, a gente é vulnerável, todos nós somos Uhum. vulneráveis, e aí falei, né, porque os médicos não buscam ajuda, né? Eu tenho essa sensação de que nós Uhum. médicos achamos que aguentamos o tranco. E aí eu Acho que espero que isso todos da saúde, viu? Eu acho que na verdade né? todos têm essa dificuldade, porque é muita doação, né? Muito cuidar do outro, esquece da gente mesmo. Exato. Uhum. E aí você colocou isso lá então, né? Para o pessoal não esquecer de se É, cuidar. exato. Excelente. E você tem se cuidado, né? Eu passei por uma fase difícil porque o meu pai ficou hospitalizado, não sei se eu te contei. Não, olha Há, só. há um mês atrás ele teve uma inflamação na vesícula, precisou de operar, ficou Nossa, na agora UTI, então, agora, no meio da confusão. no meio da confusão. Isso foi muito tenso para mim. Eu fiquei Imagina. eu acho que eu ainda tô assim, mas eu fiquei umas 2 semanas muito perturbado, sem muito Uhum, foco, sabe? uhum, E aí, assim, a gente, é igual eu te falei, né? Eu não busquei ajuda profissional, eu busquei ajuda com os amigos mesmo. uhum. Não, mas também é válido, né? Acho que o importante é a gente não. Ajudou. É uma coisa que eu sempre falo, sabe, Ricardo, que isolamento é diferente de distanciamento, sabe? Verdade. A gente deve se distanciar, sim, mas não se isolar, porque isso Verdade. também adoece. Isso também adoece, né? Então, e olha só, você traz aí, é isso, quando eu digo que a gente está todo mundo na mesma linha, no mesmo barco, né? É em todos os sentidos, seja
de eu mesma me contaminar ou contaminar meus próximos, ou de uma outra doença, né, um familiar ou eu mesmo precisar de uma internação, e aí nessa confusão que eu digo, né, dessa tensão que é, né, de ir para uma unidade de saúde, ir para uma unidade hospitalar. Então, assim, estamos todos, né, no mesmo lugar, sempre. E que a gente se Ao cuide, mesmo se tempo que a ajude. gente levanta o moral de um colega, né, que você vê que um colega está desanimado, você vai lá, você doa toda a sua esperança, fala assim, não, não desanima, né, dias Aham. melhores vão vir. De repente, na hora que você sai, é você que está desanimado e precisando de uma Então, palavra de apoio. exato, exato. Então, eu penso que, assim, a pandemia, veio com propósitos, não só um, né, mas que um deles é realmente trazer cada vez mais o nosso espírito de humanidade, né, nos reconhecermos como seres humanos. Talvez a gente estava num caminho achando assim que a gente era outra coisa, menos humano, né? Então acho que é bem por aí. Mas deixa o seu recado então, Ricardo. A gente sempre pede para ao final, né, nosso convidado deixar uma mensagem, deixar, né, um recado, alguma coisa que queira compartilhar aí com todo mundo, que a gente já está caminhando aí para o finzinho da live e é bom, muito bom, sempre bom te ouvir. Uhum. Eu não tinha pensado em deixar nenhum recado. Vou deixar um recado para você. Então Vou diga. falar que eu te adoro, que você é um Ah, ser iluminado, que eu tô morrendo de saudade gratidão. de tomar um chopp com você de novo, Ixi, vai ser bom, em hein? breve. Não Vamos pode demorar. comemorar. Vamos Precisamos, precisamos. comemorar, com É, certeza, né? Nunca é, quisemos tanto algo assim para aglomerar. não. É E eu que desejo verdade. a todos que nos ouviram aqui, que puderam nos ouvir, que consigam encontrar esse caminho de, acho que de autoconhecimento, né? A gente está tendo uma oportunidade Uhum, muito única, apesar de toda dor e todo sofrimento, a gente tem que uhum. conseguir encontrar algo de belo em tudo que está acontecendo, né? Tá Com bom? certeza, sempre, sempre, sempre. Ricardo, então é isso. Maravilhoso te ouvir, tá? Eu acho que o pessoal ficou aí até o final ouvindo nós dois, É, isso é muito bom, não sei se tá? tem, aparecem os amigos, né? É muito bom mesmo. Dá Sim, vontade de colocar sim. todo mundo na live. Exatamente. Mas enfim, até a próxima oportunidade, quem sabe aí depois juntos, né, no mesmo, mesmo canal, tá bom? Tá Te ok, meu amor. agradeço, manda um beijo pro Bruno Mande também. E sim. é isso, Beijo, Daiane. pessoal. Muito bom. Então lembrando de acompanhar a gente lá no canal do YouTube, tá? Quem não acompanha ainda, que a gente está com todas as lives salvas lá. E agora eu estava dizendo que o Instagram também ele está gravando direto no IGTV, então essa nossa live vai ficar aí online há muito tempo, tá? Para quem quiser acompanhar depois, chamar quem não assistiu hoje, a gente está aí para isso, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Ricardo. Obrigado Tchau. você, meu amor.